Povo de Deus, a paz do Senhor, Thales Vilas aqui, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. E esse vídeo aqui está simplesmente muito interessante, porque nesse vídeo eu quero ensinar você a como fazer uma pregação pela primeira vez. Se você está aqui, é bem provável que você tenha o desejo de pregar, ou talvez nunca tenha pregado, ou vá pregar pela primeira vez e está em busca de dicas simples, dicas práticas, um passo a passo para ajudar você neste importante momento. E eu quero dizer para você que você está no vídeo certo, porque aqui eu vou te passar 7 dicas muito simples e práticas que vão ajudar você neste momento fundamental da sua chamada. Então, se você já gostou do tema desse vídeo aqui, vai deixando o seu gostei para você me mostrar que você curtiu esse tema, e também, se você não é inscrito, se inscreva, porque fazendo isso, você virá fazer parte dessa comunidade de apaixonados pela palavra de Deus, além de me ajudar também a chegar a 100 mil inscritos até o fim do ano. Pega o link desse vídeo também e compartilha com seus familiares lá nos grupos da sua igreja e me ajudem na divulgação desse canal. Então, sem mais demoras, vamos para o vídeo, porque eu quero ensinar você aqui a como fazer uma pregação pela primeira vez. Fica comigo até o final desse vídeo e vamos lá! E em primeiro lugar, uma primeira dica aqui que eu quero passar para você fazer uma pregação pela primeira vez, é a seguinte: use uma Bíblia de versão atual. Essa dica é importante porque usar uma Bíblia que traz uma linguagem mais contemporânea e mais atual vai te ajudar pelo menos em 2 aspectos. O primeiro deles é que vai facilitar sua compreensão do texto. Pode ser que você tenha dificuldade em entender a Bíblia devido à versão que você usa. Usando uma versão como a Nova Versão Internacional, a Nova Almeida Atualizada, a Nova Versão Transformadora, a Almeida Século XXI, eu tenho certeza que o seu entendimento das verdades bíblicas vai ser muito mais fácil. Então, ao pregar pela primeira vez, rejeite aquelas Bíblias com uma linguagem mais antiga, como a Almeida Corrigida Fiel, a Almeida Revista e Corrigida, e priorize essas que trazem uma linguagem mais fácil, mais simples de se entender o texto. E, além disso, em segundo lugar, usando uma Bíblia de versão atual, vai facilitar também o entendimento da igreja, dos seus ouvintes, quando você for pregar a palavra. Lembrando que a leitura do texto no momento da pregação é uma das partes mais importantes. Então, uma boa leitura, principalmente feita numa Bíblia de versão atual, vai facilitar muito o entendimento dos ouvintes e vai mostrar para eles sobre o que é que você vai pregar, o que vai ser tratado naquela noite, naquela manhã, ou na oportunidade que você for ministrar a palavra. Então, use uma Bíblia de versão atual e eu tenho certeza que isso vai ajudar muito nesse importante momento que é a sua primeira pregação. Então, tendo dito isso, vamos para a nossa segunda dica. Em segundo lugar, uma segunda dica que eu quero passar para você montar uma pregação pela primeira vez, é a seguinte: escolha um texto de fácil compreensão. É isso mesmo, muita gente peca ao pregar a primeira vez na escolha do texto, escolhem textos difíceis, textos complexos de se entender, textos que até hoje são motivos de debate sobre o seu real entendimento, mas você, por favor, não cometa esse erro. Ao escolher o texto para você pregar nessa sua primeira pregação, priorize um texto fácil, familiar, simples para o seu entendimento. Vou te dar alguns exemplos aqui, tá? Você pode escolher, por exemplo, algum texto dos evangelhos que trate de um milagre de Jesus, que talvez você conheça bem, algum ensinamento de Jesus, como por exemplo no Sermão da Montanha, ou outro tipo de ensinamento que seja fácil de se assimilar às verdades dele. Outra coisa, você pode escolher algum salmo que para você seja um salmo de fácil compreensão, como o Salmo 23, 46, Salmo 1 e outros salmos também que são fáceis, são popularmente conhecidos e muito fáceis de se entender. Você pode escolher também histórias do Antigo Testamento, como a vitória de Davi sobre Golias, a abertura do Mar Vermelho. Eu tenho certeza que escolhendo e priorizando esses textos que são de fácil compreensão, você vai entendê-los melhor, elaborar sua mensagem com mais facilidade e com certeza os seus ouvintes também serão muito beneficiados com essa sua escolha. Então essa é a segunda dica que eu quero passar para você. Na hora de escolher o texto,
para a sua primeira pregação, escolha um texto que você seja familiar, que você entenda bem. Eu tenho certeza que isso vai cooperar para o sucesso da sua primeira pregação. Em terceiro lugar, uma terceira dica que eu quero passar para você que vai pregar pela primeira vez é a seguinte: se prepare bem. Isso aqui é muito importante, talvez uma das mais fundamentais dicas quando o assunto é pregação. É o preparo. Eu tenho certeza que você já ouviu dois tipos de pregadores na sua caminhada cristã. Um pregador que se preparou bem, aquele pregador que você escuta e não tem vontade de terminar de ouvi-lo, quer que ele continue pregando e tudo mais. E você também já ouviu aquele pregador que não se preparou, só ficou enchendo linguiça em cima do púlpito e você não via a hora de terminar a mensagem dele. Então você sabe, na prática, qual é a diferença entre ambos. É por isso que eu aconselho você a se preparar bem. Tá? Estude o texto, leia ele várias vezes, entenda muito bem qual é a mensagem, qual é o princípio principal daquele texto, qual é a verdade principal daquele texto, entenda muito bem o trecho que você escolheu, interprete muito bem, e se você tem dificuldade em entender ou interpretar a Bíblia, eu vou deixar no final do vídeo aqui, tá? Alguns vídeos que eu tenho aqui no canal que podem ajudar você na interpretação do texto. Mas a questão é, você precisa se preparar com antecedência. Então, se você recebeu o convite para pregar em uma determinada oportunidade com 2 semanas de antecedência, não vai deixar para se preparar no dia anterior. Prepare-se a partir do convite. Se você recebeu com 1 semana de antecedência, comece a se preparar a partir de já. Já vai lendo o texto, interpretando, fazendo anotações, fazendo perguntas ao texto, obtendo o máximo de informações, se aprofundando o máximo que você puder no texto para enriquecer ainda mais a sua mensagem. A gente sabe muito bem que o nosso sucesso em cima do púlpito, ele é proporcional ao nosso preparo no particular. Então, se você se prepara bem, a sua pregação vai ser bem sucedida. Se você não se prepara bem ou é desleixado nessa parte tão importante da preparação, você com certeza vai fracassar neste momento. Portanto, querido irmão, querida irmã, dedique tempo, tá? Ao preparo. Tempo e esforço no preparo da pregação não é tempo perdido, é tempo investido. E eu tenho certeza que fazendo isso, cuidando do preparo da sua mensagem, a sua pregação vai ser uma bênção e vai chegar com poder ao coração daqueles que te ouvem. Então, tendo dito isso, vamos para a nossa quarta dica. E se você ainda não deixou seu gostei nesse vídeo, deixa seu gostei. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí no canal. E a quarta dica que eu quero passar para você aqui nesse vídeo, para você que quer aprender a pregar pela primeira vez, é a seguinte: monte um esboço. Um esboço ele é fundamental para a sua pregação, principalmente para você que vai pregar pela primeira vez. Uma coisa que eu já quero aqui indicar para você é que você não confie na sua memória. A nossa memória falha, a nossa memória muitas vezes nos deixa na mão. Já fiquei na mão diversas vezes por querer confiar unicamente na memória, então aconselho você por experiência que você não faça isso. Que você tenha sempre um esboço, tá? Um esboço de pregação ali próximo a você, caso te dê um branco, você dá uma olhada ali no esboço e já recupera o fio ali da meada da mensagem e continua a sua pregação. Mas o esboço não tem apenas essa utilidade de lembrar você em momentos de grande nervosismo, que vai te dar um branco e você vai esquecer o que você estudou. Mas o esboço também, ele é fundamental porque ele vai dar organização à sua pregação. Sim, um esboço ele dá início, ele dá um meio e ele dá um fim à sua mensagem. Eu tenho certeza que você, na sua caminhada cristã, já ouviu uma pregação bem preparada, com início, com meio e com fim, que você segue a lógica, você segue o raciocínio do pregador, e você já ouviu também outros tipos de pregação sem pé e nem cabeça, que você não sabe onde o pregador está, você não sabe se ele está na introdução, na conclusão, no conteúdo, sabe? Então o esboço é importante por causa disso. Ele vai dar um início, um meio e um fim à sua mensagem e vai fazer com que os seus ouvintes entendam muito mais e de forma muito melhor aquilo que você quer passar naquela noite a eles. Então, use um esboço. Thales, mas eu não sei montar um esboço, o que eu faço?
calma, no final desse vídeo aqui, eu também vou deixar um vídeo ensinando você um verdadeiro passo a passo de como você pode montar um esboço de pregação, tá? Então vou deixar lá no final do vídeo, fica comigo até o final então. Então o esboço ele vai te ajudar nesses dois propósitos, te ajudar a lembrar quando você esquecer de alguma informação e dar organização à sua mensagem. Use um esboço então e vamos para a nossa quinta dica. E a nossa dica de número 5 é a seguinte: mantenha a calma. Olha, se você não manter a calma, você vai colocar tudo a perder. Você pode ter um excelente preparo antes de pregar, você pode ter dedicado dias à leitura do texto, à interpretação, a montar um esboço corretamente, mas se você não controlar sua parte emocional, se você não controlar sua parte psicológica, seus pensamentos, você vai esquecer tudo que você estudou e vai ser realmente, eu tenho que dizer isso, um fiasco a entrega da sua mensagem. Então mantenha calma, tá? Durante a pregação vão acontecer duas coisas. Ou você vai dominar o nervosismo, ou é o nervosismo quem vai dominar você. E se o nervosismo dominar você, você não vai saber qual é o texto que você quer ler para a igreja, você vai esquecer até o próprio nome, vai dar bom dia sendo a noite. Então mantenha calma, respire fundo, confie nas promessas de Deus, se prepare bem, como falamos aqui. A confiança em cima do púlpito, ela é proporcional ao preparo antecedente, então se prepare bem, tudo isso vai contribuir para que você mantenha calma quando chegar nesse momento tão importante. Agora deixa eu fazer uma ressalva aqui, que é uma ressalva muito importante. O nervosismo, ele nunca vai embora, tá? Tem pessoas que são enganadas a esse respeito. Pensam que para pregar a palavra não pode sentir nenhum frio na barriga, não pode sentir nenhum tipo de nervosismo. Na verdade, isso é uma falsa compreensão sobre a pregação. Até os maiores expoentes da palavra, os grandes pregadores até hoje sentem, nem que seja um pouco de nervosismo ao se colocar diante do público e ao se colocar diante da igreja. Até porque o nervosismo ele é natural, por causa da grandiosidade da tarefa que nós estamos empenhados e que nós vamos cumprir. Pregar a palavra de Deus, que salva almas, edifica vidas, então não é qualquer discurso. Então é natural que realmente nos sintamos nervosos, tá? Mas o segredo é você dominar o nervosismo. Até hoje, depois de mais de 10 anos pregando, ainda sinto nervosismo ao pregar. A diferença é que eu aprendi a dominar o nervosismo e não deixar ele transparecer para quem está me ouvindo. Então mantenha a calma e isso vai te ajudar muito e vai ser com certeza de grande valia para que a sua mensagem alcance o objetivo e principalmente mude a vida daqueles que estão te ouvindo. Tendo dito isso então, vamos para a nossa sexta dica. E em sexto lugar, uma sexta dica que eu quero destacar para você, que quer aprender aqui a como pregar pela primeira vez, é a seguinte: não esqueça de aplicar o texto à vida dos ouvintes. Deixa eu te explicar aqui, em poucas palavras, o que é pregação. Pregar é ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Tem muita gente que apenas para nessas duas primeiras etapas. Eles leem o texto e explicam o texto. Mas mesmo assim fica uma lacuna, sabe, na nossa mente. Tá, e daí? O que eu tenho a ver com essa história? Ou o que o texto tem a ver comigo, que vivo no século XXI e estou enfrentando, por exemplo, um problema familiar? É onde vai entrar a aplicação. E a aplicação nada mais é você fazer o texto que você escolheu atual e urgente para os seus ouvintes. É você literalmente dizer para eles: olha, isso que está escrito aqui, Deus exige isso de vocês hoje. Isso é aplicação. Vou te dar um exemplo bem prático aqui, tá? Lá no início do vídeo eu dei o exemplo sobre Davi e Golias. Vou usar essa história, tá? Esse relato como um exemplo. Eu posso pegar esse texto e pregar sobre a grande vitória que o Senhor concedeu a Davi, como ele confiou em Deus, como ele dependeu do Senhor e apenas com uma pedra ele derrubou aquele grande homem chamado Golias. Se eu parar por aqui, talvez você daí do outro lado pense assim: tá bom, Thales, mas o que eu tenho a ver com isso? Ou o que esse texto tem a ver comigo? Agora, olha a diferença que faz a aplicação. Deus deu vitória a Davi, Davi confiou no Senhor, com uma pedra apenas Davi derrubou o gigante e da mesma forma, irmãos, Deus pode dar vitória a você sobre o gigante que te atormenta hoje.
Isso é aplicação. Você notou a diferença? Eu tirei um texto de 3.000 anos atrás e trouxe ele para hoje, para agora, para a sua situação, independente de qual ela seja. Então não esqueça, tá? Todo o texto tem a sua devida aplicação. Traga o texto para os dias de hoje e aplique esse texto na vida dos ouvintes. Os ouvintes têm que sair de cada culto sabendo como agir, como viver com a sua confiança em Deus fortalecida, e isso acontece através da aplicação. Tendo dito isso, então, vamos para a nossa sétima e última dica. E em sétimo lugar, a sétima dica que eu quero passar para você que quer aprender a montar um sermão, a montar uma pregação, isso pela primeira vez, é a seguinte: ore. É claro, esse vídeo aqui seria incompleto se eu não falasse sobre oração. Na verdade, a oração é o que vai dar poder a tudo isso que eu falei para você até aqui. Sem a oração, a nossa pregação ela vai ser murcha, seca, vai se consistir em palavras vazias. Então não esqueça, enquanto você prepara a sua mensagem e até mesmo na igreja, antes de pregar, esteja sempre em oração. Espírito Santo, me usa, me dê graça, me enche do teu poder e me ajude a pregar com autoridade, a pregar com ousadia, a pregar com unção e com intrepidez a palavra do Senhor. Tem um grande pregador do século XVIII chamado John Wesley, que ele tem uma frase famosa que é a seguinte: ponha fogo no seu sermão ou ponha o seu sermão no fogo. Interessante essa frase, não é mesmo? Sabe o que John Wesley está dizendo para nós? Que nós devemos, através da oração, através de uma vida consagrada, de uma vida no altar, de uma vida de intimidade com Deus, colocar fogo na nossa mensagem. O fogo aqui é uma figura de linguagem para unção, poder. Caso não fizermos isso, é melhor amassar a nossa pregação, sabe? Amassar o nosso esboço e jogá-lo literalmente fora. Então não esqueça de orar, dedique tempo à oração, lembrando que tempo dedicado à oração não é tempo perdido, é tempo investido. Martinho Lutero costumava dizer que quem orou bem, estudou bem. Então dedique tempo à oração e eu tenho certeza que a sua pregação vai chegar com autoridade e ousadia ao coração dos ouvintes. Sigamos o exemplo do apóstolo Paulo, que em 1 Coríntios, capítulo 2, ele disse o seguinte: as minhas palavras e as minhas pregações não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e no poder de Deus. É assim que devem ser as nossas mensagens, demonstrações do Espírito Santo e do poder maravilhoso do Senhor. Eu tenho certeza que se você se dedicar à oração, será assim em cada uma das suas pregações. Então é isso, povo de Deus, esse aqui foi o nosso vídeo de hoje e essas foram as 7 dicas para você que vai pregar pela primeira vez. E a minha oração sincera é que Deus te use neste importante momento, como Ele me abençoou um dia, quando eu preguei pela primeira vez, eu oro para que o Senhor te abençoe e seja a primeira de muitas pregações, que seja o primeiro momento de muitos momentos bem-sucedidos no seu ministério da palavra. Gostou desse vídeo? Então me mostra isso deixando o seu gostei aqui embaixo, e caso você não seja um inscrito, checa aí, tá? Se inscreva clicando no botão vermelho aqui abaixo, é gratuito, e vem fazer parte dessa comunidade não apenas apaixonada pela palavra de Deus, mas também apaixonada pelo seu chamado e pelo seu ministério. E me ajude a chegar a 100 mil inscritos até o fim do ano. Deixa aqui um comentário, tá? Me dizendo o que você achou desse vídeo, se essas dicas te ajudaram, e compartilha esse conteúdo com o máximo de pessoas que você puder. Então é isso, eu vou ficando por aqui e agradeço de coração a sua companhia e te espero no próximo vídeo. Até lá então, que Deus abençoe grandemente a sua vida e te use para a glória dele. Até o próximo vídeo, tamo junto, tchau!